Setembro Azul, mês em que se destaca a importância da prevenção na redução da mortalidade pelo câncer de próstata. Vamos a seguir compartilhar informações sobre o tema para promover a conscientização sobre esta doença. Posso ter um minuto da sua atenção? Próstata é uma glândula que se assemelha a uma noz. Fica na frente do reto e embaixo da bexiga, e juntamente com as vesículas seminais, produz o esperma. Hiperplasia prostática benigna é o aumento benigno da próstata, com o avanço da idade, e pode causar dificuldade em urinar. Atinge 25% dos homens com mais de 50 anos. Câncer de próstata é o aumento maligno da próstata, e o tumor surge em qualquer área da glândula. É mais comum em homens acima dos 50 anos e representa 29% dos casos de câncer no Brasil. Sintomas. Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas. Deve ser investigado aos sinais de dificuldade de urinar, ardor, diminuição do jato de urina, vontade de urinar com frequência, dia ou à noite, sangue na urina. Na fase avançada, os sintomas aparecem e já há um tumor, dificultando a cura. Fique atento quando dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. Fatores de risco. Diferentes fatores podem estar ligados aos riscos, mas os principais são: histórico familiar de câncer de próstata. Homens negros, maior risco de desenvolver o câncer e de morte. Obesidade. Diagnóstico. O câncer de próstata tem cura apenas quando o diagnóstico é precoce. Para o diagnóstico temos exame PSA para rastreamento em pacientes assintomáticos. Toque retal em homens com fatores de risco a partir dos 45 anos. Consultas regulares ao urologista para todos os homens acima dos 50 anos. Biópsia, no caso de suspeita de câncer de próstata. Ressonância magnética é eficaz na detecção do câncer de próstata. Tratamento. O melhor tratamento depende do estágio da doença e de outros fatores. Estado de saúde atual. Localização e extensão da doença. Expectativa de vida do paciente. Vigilância ativa. Tumores de baixa agressividade. Terapia hormonal. Cirurgia combinada à terapia hormonal. Radioterapia. A escolha do tratamento mais adequado deve ser individualizada e definida após médico e paciente discutirem os riscos e benefícios de cada um. Sequelas após o tratamento. O tratamento pode apresentar complicações precoces e ou tardias de 2 a 5 anos. Fechamento do canal de saída da bexiga. Incontinência urinária. Disfunção sexual erétil. Prevenção. A causa exata do câncer não é conhecida e os fatores de risco não podem ser controlados. Podemos evitar os riscos e reduzir a chance de desenvolver o câncer de próstata. Boa alimentação. Peso corporal adequado. Exercícios físicos regularmente. Não fumar. Evitar bebidas alcoólicas. Consultas rotineiras ao urologista. Informe-se sobre a doença. Atenção! As informações passadas são para apoiar e não substituir a consulta médica. Procure uma avaliação pessoal, no serviço de saúde, ou no médico de sua preferência. Viva feliz! Vamos ao próximo assunto. A gente começa falando sobre a morte do ator James Michael Tyler. Ele ficou eternizado no papel de Gunther da série Friends. O ator foi vítima de um câncer na próstata. Ele estava com 59 anos. Essa doença foi descoberta em 2018 e, mesmo com o tratamento, acabou se espalhando para os ossos. Depois de 3 anos, o ator não resistiu. De acordo com sociedades médicas dos Estados Unidos, o câncer de próstata é a segunda maior causa de morte por câncer no homens no país. Doutor Fernando Gomes, é um tipo de câncer agressivo, o câncer de próstata? Dependendo do tipo, ele pode ser muito agressivo, Elisa, e a questão da metástase, que esse é o nome que a gente dá, né? Pelo espalhamento dessas células para partes do corpo, acaba sendo muitas vezes decisivo na evolução do paciente. Mesmo que faça todo o tratamento, a evolução pode ser complicada e a gente está vendo aqui um caso, um exemplo disso. Com o espalhamento do câncer para células que são parte do sistema músculo-esquelético e principalmente os ossos. Doutor, sempre que a gente fala de câncer,
Que agora a gente está trazendo aqui o caso da morte de um ator norte-americano, mas é importante que a gente use esse exemplo para trazer algumas ressalvas, não é? Reforçar algumas questões aqui também para os brasileiros. Para a gente detectar um câncer, tem de fazer exame. Tem de ter a prevenção. A pessoa tem de estar atenta. Todos nós temos de estar atentos ao nosso corpo. E quando a gente fala de câncer de próstata, a gente bate de frente num preconceito, doutor Fernando Gomes, para fazer o tipo de exame que detecta esse tipo de câncer. A orientação é bem clara, né? Pessoas do sexo masculino com mais de 50 anos de idade precisam procurar o urologista e ponto. E se houver antecedente familiar a câncer de próstata, cor negra, algumas alterações como, por exemplo, obesidade ou comorbidades associadas, a gente acelera essa ida ao urologista para os 45 anos de idade. E a filosofia é bem simples, Elisa. O diagnóstico precoce faz com que o tratamento seja mais eficiente e a chance de cura seja muito maior. Por isso, não tem motivo para que a gente tenha preconceito em relação a isso. Basta os rapazes, a gente, olhar o exemplo das mulheres, que desde muito cedo fazem os exames preventivos junto ao ginecologista, né? A mesma coisa tem que acontecer com os homens. Pois é, acaba criando-se um tabu, não é? Porque você consegue diagnosticar esse tipo de câncer por meio do exame do toque. E aí é até muito comum você ouvir aquelas piadinhas, não é? Entre o pessoal, os que tem mais de 40, 50, o exame do toque e tal. Aí acaba criando-se um tabu e fala-se mais sobre piada do que sobre a própria morte, de alguém poder morrer por causa da ausência de um tipo de exame. E, doutor, quando a gente fala sobre fazer exames, várias vezes já trouxemos aqui que as mulheres procuram muito mais os médicos, as médicas, não é? As mulheres fazem muito mais exames, fazem muito mais prevenções do que os homens. E é terrível imaginar que a gente pode perder um avô, um pai, um tio por causa de um preconceito, por causa de um tabu e uma piadinha bem sem graça. E não é só isso, né, Elisa? A gente sabe que o toque retal, por pessoas que têm, na verdade, a habilidade de fazer o diagnóstico, acaba sendo uma parte do exame físico muito importante. Mas não é só isso, a própria dosagem do PSA, exames de imagem como, por exemplo, ultrassom de próstata, uma ressonância magnética de próstata, que é solicitada pelo médico que está, na verdade, fazendo a investigação, só vão acontecer se existe a consulta. Por isso que é tão importante, tanto para fazer o diagnóstico, como para realizar, enfim, o segmento. Olá novamente, espero que tenham gostado da apresentação. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Então, não vamos deixar que o preconceito atrapalhe a prevenção. É essencial que o paciente busque orientação médica para uma investigação, ok? Muito obrigado por sua atenção.